Bom, pessoal, antes de começar, nosso tutorial, nós precisamos pelo menos entender, o que é o modelo OSI, né? Nós vamos começar a aprofundar um pouquinho no modelo OSI, mas que vocês precisam entender o que é essa sigla OSI, quer dizer. Em inglês, essa sigla OSI quer dizer interconexão de sistemas abertos, ou Open System Interconnection, em inglês, ok? O modelo OSI ele pode ser visto como uma linguagem universal para redes de computadores. Tá? Ele é baseado no conceito de dividir um sistema de comunicação em 7 camadas, empilhadas umas sobre as outras. Tá, ok? Quais são essas camadas, essas 7 camadas? A primeira camada que nós vamos passar é de cima para baixo. Então, vou começar pela camada 7, que é a camada de aplicação. Ok? Depois da camada de aplicação, nós temos a camada 6, que é a camada de apresentação, a camada 5, que é a camada de sessão, a camada 4, de transporte, a camada 3, de rede, a camada 2, de enlace de dados, e, por fim, a camada física, que é a camada 1. Ok? Nós vamos nos aprofundar agora em cada uma dessas 7 camadas para entender o que cada camada representa aí nesse modelo OSI, tá ok? Bom, agora como nós já conhecemos aí, já apresentei para vocês as 7 camadas do modelo OSI, vamos compreender como cada uma delas trabalha, Começando pela camada 7, que é a nossa camada de aplicação, A nossa camada de aplicação, onde nós podemos dizer que é a única camada que interage diretamente com os dados do usuário. Nessa camada aqui, o que acontece? Nós conseguimos enviar e-mails, transferir arquivos, acessar websites. Reparem que a solicitação do conteúdo é enviada para a camada de aplicação e a devolução também para o site do conteúdo a ser exibido. Então, por isso que a gente fala que é onde o usuário tem interação. Mas existem aqui protocolos trabalhando aí ao fundo. São protocolos os mais conhecidos, que é aquele protocolo HTTP. O protocolo HTTP basicamente é utilizado pelos navegadores, onde ele vai enviar uma requisição para o servidor vai retornar uma resposta para o navegador, isso vai ser exibido na tela do usuário. Nós temos também, como exemplo, o FTP, que é aquele serviço de envio de arquivos, onde a estação de trabalho e o servidor se comunicam através desse protocolo, FTP. E, além disso, nós temos um serviço muito importante, que nós utilizamos todos os dias, que é o serviço de DNS, onde é feita a conversão, digamos assim, a grosso modo, daquele número IP do site, para quem não conhece qual o serviço, como funciona o DNS basicamente ele converte o que está escrito em número em letras. Ou seja, ao invés de você digitar para acessar o endereço de um site, o IP dele, que é o 12.345.6.78, por exemplo, você digita só lá, website.com, ou seja, o nome do site, e o DNS vai resolver isso aqui e vai saber que eu estou querendo dizer para ir nesse endereço IP onde está o meu site. Ok? Bom, essa é a camada 7, a camada de aplicação, como eu disse, a única camada que interage diretamente com os dados do usuário. É claro que ele depende de protocolos para estar funcionando, para estar retornando as requisições solicitadas pelo usuário. Ok? Bom, vamos então passar agora para a camada 6, entender como funciona a camada 6. Bom, pessoal, iniciando então a camada 6, para a gente conhecer ela, nós podemos dizer aqui, pessoal, que a camada 6 é uma camada onde acontece a criptografia, a compressão e a tradução. Essa camada 6, ela é conhecida, a camada 6, como a camada de tradução, porque ela é responsável por traduzir os dados para que sejam utilizados nas próximas camadas, tá? Então, a tradução, tudo que é referente à tradução, passa pela camada 6, tá? É onde acontece a conversão de códigos para caracteres, compactação de dados e, se for necessário, a criptografia. É o que aconteceu aqui no nosso exemplo. Fez a criptografia, fez a compreensão dos dados e a tradução para ser utilizada na próxima camada. Ok? Bom,
Essa é a camada 6. Vamos conhecer agora a camada 5. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a camada de seção, nós precisamos entender que a camada de seção ela é responsável por abrir, tá, e fechar a comunicação entre dois pontos, entre dois dispositivos, melhor dizendo, tá? O tempo de utilização aqui, entre o momento que a comunicação é aberta e fechada, nós conhecemos como seção, ok? Bom, a camada de seção garante que a seção permaneça aberta, né, pelo tempo necessário para transferir os dados que estão sendo trocados e em seguida fechar. Para quê? Para imediatamente a seção evitar desperdício de recursos, ok? Além disso, o que a camada de seção faz? Ela sincroniza a transferência de dados com pontos de verificação. Vamos ver um exemplo de como isso acontece. Imagina, então, que você está fazendo um download, né, uma transferência de arquivos de 100 MB, onde durante a transferência, a camada de seção ela pode definir alguns pontos de verificação a cada 5 MB, por exemplo. Assim, no caso de uma desconexão ou falha na transferência, 50 MB desta seção pode ser retomada a partir de um ponto de verificação, o que significa que apenas mais 50 MB de dados precisam ser transferidos. Sem esses pontos de verificação, a transferência inteira teria que ser refeita, né? Então, quando você está utilizando lá o navegador, fazendo um download, e de repente cai a conexão, e quando retorna, você observa que parou lá nos 50%, quem está trabalhando é a camada de seção, tá? Fazendo com que ela fez os pontos de verificação, e assim ela consegue retomar o download de onde parou, ok? Essa é a camada de seção. Camada 4, camada de transporte. Nós temos a segmentação e a remontagem, né? O que nós precisamos saber sobre essa camada 4, camada de transporte? Bom, pessoal, a camada 4 ela é responsável pela comunicação de ponta a ponta entre os dois dispositivos, tá? Ela é quem realiza a segmentação, tá? A segmentação dos dados e a montagem, tá? Também realiza o controle do fluxo desses dados e o controle de erros, ok? A segmentação dos dados é feita antes de enviar para a camada 3, tá ok? A remontagem, tá, dos dados, ela é feita na camada 4, ok? Neste caso, nos dispositivos receptores, ok? A camada 4 faz o controle do fluxo de dados, determina a velocidade de transmissão ideal entre os dispositivos, ok? A camada 4 faz, então, por fim, a realização do controle de erros do lado do receptor e a garantia que os dados recebidos estejam completos, ok? Essa é a camada 4 de transporte. Bom, falando um pouquinho então sobre a camada 3, a camada de rede, nós temos a criação de pacotes. A camada de rede faz a montagem desses pacotes. Então eu tenho a rede A, que eu estou criando os pacotes, e a rede B, onde eu vou fazer a montagem desses pacotes. Bom, veja que eu estou falando entre rede A e rede B, porque são redes diferentes. A camada de rede, né, camada 3, ela é responsável por realizar a transferência de dados entre duas redes diferentes, ou seja, rede A com a rede B. Se eu estiver falando entre rede A e rede A, eu estaria utilizando a camada de enlace, não a camada 3, tá ok? Bom, quando a camada 3 é solicitada, ela divide os segmentos da camada de transporte em pacotes, tá? Então, esses pacotes são montados, tá? E são enviados lá para o meu destinatário. Quando chega na rede B, a camada 3, que é a camada de rede, ela é responsável por montar esses pacotes novamente, tá ok? Além disso, a camada 3, que é a camada de rede, ela é responsável por achar a melhor rota entre a rede A e a rede B. A rota que estou falando é rota física, isso é feito via roteamento de pacotes, tá ok? Então ela verifica qual a melhor rota para essa conexão ser mais rápida, tá bom? Bom, essa é a camada 3. Bom, agora falando um pouquinho sobre a camada de enlace de dados, nós temos aqui a criação do frame, o transporte e a transferência dos frames entre nós de rede. O
que acontece? A camada 2 ela é semelhante à camada de rede, a não ser pelo fato dela facilitar a transferência de dados entre dois dispositivos da mesma rede, tá? Ela pega os pacotes da camada de rede e os divide em pedaços menores, né? Nós podemos chamar aí de quadros, tá? Ela controla o fluxo e realiza o controle de erros na comunicação intra-rede, tá? Então, por isso ela é um pouco diferente da camada de rede, ok? Bom, vamos então para a próxima camada. Bom, pessoal, agora já na camada física, né? Camada física, como o próprio nome diz, é uma camada onde nós temos aí equipamentos físicos de rede, tá? São os comutadores de rede, né? Cabos de rede. Até aqui ele está se referindo aqui a bits, né? Porque dentro dessa camada os dados são convertidos, né? Em fluxos de bits, que é aquele famoso 0 e 1, né? Então por isso que eu tenho aqui 0 e 1, onde é feita as conversões. Então, aqui dentro dessa camada, nós estamos falando de switches, estamos falando de cabos de rede, equipamentos de rede, tá ok? Pessoal, agora que nós já conhecemos, né, o modelo OSI, né, as 7 camadas do modelo OSI, vem a pergunta, por que o modelo OSI é importante? Por que utilizá-lo no dia a dia? Posso afirmar a vocês que o modelo OSI, ele soluciona muitos problemas de rede, problemas simples e complexos também. Seja uma pessoa que não consegue colocar o seu notebook na internet, um site de vocês que estejam fora aí do ar para milhares de usuários, o modelo OSI pode ajudar a resolver esse tipo de problema, isolando a fonte do problema. Se o problema pode ser reduzido a uma camada específica do modelo OSI, muito trabalho desnecessário pode ser evitado. Um exemplo de que a camada do modelo OSI lida com uma tarefa específica, e se comunica com várias camadas acima e abaixo, são os ataques, por exemplo, DDoS, que são direcionados a camadas específicas de uma conexão de rede. Os ataques da camada de aplicativos são direcionados à camada 7, que é a camada de aplicação. E os ataques na camada de protocolo são direcionados à camada 3 e 4, que são as camadas de rede e transporte. Então, se eu sei as camadas, que a camada que está sendo afetada é a 3, a 4 e a 7, eu isolei as demais camadas. Dessa maneira fica um pouco mais fácil, né? Identificar onde está o problema. Então, dessa maneira, nós já estamos utilizando o modelo OSI.